Boa tarde! Mais uma conversa no Momentos da Flam e hoje com a doutora Lauana, nutricionista. Nós vamos falar algumas questões sobre nutrição. Ela é especialista em nutrição esportiva e outras perguntas que a gente vai fazer para ela e ela vai responder tudo. Uma conversa bem informal, bem tranquila, na sala de casa. Boa Boa tarde. tarde, Flan. Obrigada por ter vindo. Lisonjeada. Gente, Ah, deixa eu só falar para vocês. Ela já deu entrevista para a TV Morena, já deu entrevista para podcast. Então, hoje é ela que vai me ensinar a fazer entrevista, tá? Ó, vamos lá. Doutora, uma conversa bem formal, bem tranquila. Eu gostaria de que você começasse se apresentando. Quem é a Lauana? Onde você se formou e quantos anos você tem? meu nome é Lauana, sou nutricionista, formei na Universidade Católica Dom Bosco, tenho 25 anos, vou fazer 26 em julho, mãe, casada e agora mãe atípica, né? Mãe atípica. É, Comenta isso, porque ela me explicou, a gente estava conversando, ela falou para mim, eu não sabia, e deve muita gente não saber também. mãe atípica é quando você tem algum filho que tem alguma deficiência. No caso, o Henrique é autista moderado, né? Aí mãe atípica. Olha só, é um nome recente? Então, eu não conhecia. Eu fui conhecer depois que eu descobri o diagnóstico do Henrique, que eu vi outras mães conversando, mãe atípica, mas o que é isso? Aí que eu fui pesquisar e fui saber o que era. Essa questão é uma questão que você vai começar a falar, vai começar a compartilhar também para outras mães na mesma situação? Isso. É para a questão de, tipo assim, humanizar mais, para o pessoal até entender mais às vezes também o que é autismo, que algumas pessoas não sabem, né? E aí, quando você coloca mãe atípica, outras mães às vezes vai lá, vai olhar e acaba, tipo, aprendendo mais também um pouco, né? Até prevenindo, se alguma mãe algum dia ficar gestante e descobrir lá na frente que o filho é autista, ela já tem alguma noção ali, de vendo outras mães, outras histórias. Olha só. E isso vai ser conversa para uma outra oportunidade, então, que a gente vai É, falar sobre esse tema, porque eu tenho um monte de perguntas senão a gente também. vai afundando no É, tema. verdade. Então, minha próxima pergunta. Essa eu quero saber muito. E muita gente pergunta: o que é mais fácil, emagrecer ou engordar? Depende. Depende muito da pessoa, do biotipo da pessoa, o metabolismo da pessoa. Tem algumas pessoas que come, não engorda. E tem algumas pessoas que respirou, parece que engordou. Depende muito do metabolismo da pessoa. Tem algumas pessoas que emagrecem com mais facilidade. Algumas engordam com mais facilidade. Então, assim, não é o mais fácil ou o mais difícil. Depende de quem que a gente está falando. Por exemplo, eu, Lauana, engordo rápido. Então, para mim, é muito mais fácil engordar do que emagrecer. Já para alguma outra pessoa, tem alguns pacientes que vão em busca do ganho de massa, porque para eles emagrece muito fácil. Ficou sem treinar, pulou uma refeição, pronto, já emagreceu. Doutora, e nessa questão, a idade interfere da pessoa parar de emagrecer, por exemplo? Parar de emagrecer, começar a engordar com a idade? A idade é um fator também importante. Tipo assim, algumas pessoas, com o passar do tempo, ela vai ficando com o metabolismo um pouco mais lento. Então, ela tem que estar treinando, fazendo dieta, para não estacionar, que a gente fala, né? Mas também é um fator importante, sim. Por isso, algumas pessoas vai chegando perto dos 40, passou ali dos 30, já engorda com mais facilidade, fica mais difícil para emagrecer. Tá, eu tô lembrando aqui uma pergunta que eu queria fazer muito. Por Hum. exemplo, tem pessoas jovens, tá? Com 21, 22 anos, magrinha. Começa a tomar vitaminas, porque é muito magro. Vou tomar vitamina, vitamina. Aí, quando chegou nos 45, porque eu já conheci a pessoa com 21 e hoje tá 45, deste tamanho, engordou horrores. Foi por causa da vitamina que tomou a vida inteira? Não. Às vezes é por causa do estilo de vida da pessoa, não foi a vitamina ali isolada. Foi, às vezes, muito o estilo de vida. Tem que ver se essa pessoa praticava exercícios, tinha que ver o que essa pessoa comia. Porque tem gente hoje com 20 e poucos anos que toda noite janta um lanche. Janta ali, pede uma pizza, porque é mais fácil. Tem que ver todo o histórico dessa pessoa. Mas não foi por causa da vitamina, não. Ah, bom saber isso. Muito bom. É, todo mundo precisa de uma nutricionista? O que exatamente uma nutricionista faz? Eu falo que a nutrição devia ser ensinada na escola. A pessoa aprender a comer, pelo menos comer certo. Eu acho assim que todo mundo precisa de um nutricionista. Porque tem algumas pessoas que já chegam no consultório com a patologia, chega doente, né?
ou tá obeso, ou ele tá diabético, ou tá hipertenso, alguma coisa. Mas também esquece que o nutricionista trabalha muito com a prevenção. Eu já atendi paciente, a gente está pré-diabético e não sabia. E a gente trabalhou em cima disso e reverteu esse caso. Aí depois solicitou exames de novo e a pessoa normalizou. Então, assim, todo mundo precisa. O nutricionista, ele trabalha tanto com deficiência de vitaminas, tanto com ganho de massa magra, emagrecimento, tratamento de patologias, tratamento com autoimune, trabalha com tudo. Mas o que eu mais gosto de trabalhar com o paciente mesmo é a prevenção. Não deixar ele chegar lá doente, depois ficar dependente de remédios. E quando o paciente chega, ele faz a primeira consulta, ele consegue o resultado, aí ele vai na segunda consulta, consegue o resultado, e aí na terceira ele estabiliza. Isso é o corpo da pessoa ou é a dieta que tem que mudar? Você tem que fazer todo um outro plano? A gente muda o cardápio, porque o nosso corpo acostuma, né? A gente fala que o nosso corpo ele não é feito assim para emagrecer, ele gosta de ter essa reserva. Então é claro que com o passar do tempo ele vai acostumar com aquela alimentação. Então que a gente chama até de efeito platô, né? Que a pessoa estacionou. A gente precisa alterar o cardápio, precisa mudar às vezes o treino da pessoa, por isso que sempre fica mudando os estímulos no treino, né? Precisa mudar ali tudo para ela voltar a evoluir. Porque concorda comigo, tipo, a mesma flan que às vezes chegou lá dia 1º de janeiro, não é a mesma flan de hoje. Depois do carnaval. Isso. Já mudou, às vezes muda a rotina, muda alguma coisa, então a gente precisa alterar também essa dieta e ver como que está hoje a flan. O peso mudou, a composição mudou, então eu monto uma dieta baseada em cima disso. Agora. Doutora, a gente está numa época de internet que tudo é proibido. Eu tenho 46 anos, na minha época não se falava. Esses dias eu até comentei num post assim, eu falei, meu Deus, a gente vai viver do quê? Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode. Aí tá, e a gente para de comer tudo aquilo que a gente aprendeu que não podia agora, depois. Aí daqui a pouco fala que não, pode sim comer. Como fica isso? O que que pode, o que não pode, assim? Em quem a gente acredita, na verdade? Igual foi a história do ovo, né? Que antes o ovo não podia, agora o ovo pode. Hoje eu estava falando isso no consultório com um paciente. Na verdade, alguns estudos vão atualizando e algumas pessoas vão vendo que, tipo, não é aquilo, né? Igual antes falava assim, ai, comer ovo é cheio de gordura, cheio disso, cheio daquilo. Mas é uma gordura boa. Gordura boa é bom. Aumenta o colesterol bom, abaixa o colesterol ruim. Então, assim, a gente vai estudando e vai se atualizando. Então, na verdade, não é que não pode também, tipo, ai, aquele alimento não pode. Por que que não pode? Tem gente que chega, paciente no consultório falando que não pode comer pão francês. Claro que pode comer pão francês. Se a pessoa não tem nenhuma patologia, ela pode sim. A não ser que ela tenha uma intolerância, tenha alguma coisa, alguma aversão, mas se ela não tiver nada disso, ela pode comer. Algumas pessoas também não é nem por causa de estudo, já começam, pegam um alimento específico como um vilão. É como o pessoal morre de medo de comer carboidrato, né? Coitado, carbo. O carbo é tão bom, o ganho de massa, principalmente, o pessoal vai lá e coloca ele como um vilão. Exatamente, eu vejo dietas que a primeira coisa que faz é tirar o arroz. E não é o vilão, então. Não, completamente errado. A gente não pode tirar de vez assim. Tirar lá, não sei que. Eu tenho pacientes que não gostam de arroz. A gente troca por outras fontes de carboidrato, mas tirar assim só porque fala que o arroz que engorda a pessoa é errado. E a coquinha zero? Ah, Coquinha Zero, eu adoro ela, né? Eu falo que eu sou defensora. Eles até brigaram comigo no Instagram. Mas, gente, não é que a gente está colocando a Coca como algo bom. Eu falo que o emagrecimento ela é boa porque ela não tem caloria. Então, se o paciente gosta de refrigerante, se o paciente está fazendo uma reeducação, eu vou cortar tudo? Se tem uma opção ali que não tem caloria, pode colocar? O emagrecimento eu falo que até é melhor que o suco. Porque um suco de laranja, assim, um copo médio, tem 100 calorias. A Coca-Cola é zero. Se o paciente está em déficit calórico, para ele é bom. Gente, ouçam isso. Vocês que ficam aí se entupindo de suco de laranja achando que é natural, É... engorda. Não é, doutora? Para o paciente em déficit calórico, não é tão legal Ah, ficar. tá. Agora, se o paciente quer ganho de massa magra, já é outra história, porque aí a gente já começa a contar caloria. Não que o suco de laranja também não é bom. É bom. Só que, tipo assim, tem que ver qual que é o seu objetivo. Tudo depende. É igual a gente falou no início. Um déficit calórico, eu tenho que diminuir a caloria desse paciente. Então, eu ficar colocando mais a comida, mais o suco, às vezes aumenta a caloria. Eu posso colocar outro alimento com aquela caloria do suco, que ele vai mastigar, 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 vai proporcionar mais saciedade e ele vai sentir melhor durante o dia, ainda emagrecendo. Então, para esse paciente, é melhor você colocar Coca-Cola zero. Agora, para o paciente para o ganho de massa, que ele tem que comer bastante,
A gente coloca um suquinho ali, às vezes, para bater a caloria. Uma outra coisa, todo mundo, quando a gente está fazendo dieta, fala assim: ai, amiga, manda sua dieta aí para eu fazer também, igual, porque eu tô sem dinheiro para ir na nutricionista, manda a sua. Isso aí, o que que dá? Péssimo. Péssimo. Tudo muda, né? Primeiro, às vezes, é o mesmo sexo? É a mesma altura? É a mesma idade? Tem alguma patologia? Tem alguma alergia? Tem alguma intolerância? Tudo muda. É o mesmo objetivo? A gente não tem o mesmo metabolismo. Então, tipo, não dá pra fazer a mesma dieta que você. Tudo muda. Cada pessoa tem, porque a dieta a gente é calculada em cima disso, em cima de tudo, a necessidade daquela pessoa. Em cima do TMB, do VEST, em cima de tudo para aquela pessoa específica. Então, Não adianta, não não adianta, ela tá pode. perdendo tempo dela. O que às vezes a pessoa pode pegar alguma dica de algum alimento, né? Que é bom comer, Isso, tipo assim, saudável. trocar, igual tem algumas pessoas que dão algumas dicas. Ai, não sai no fast food todo dia, sai só no final de semana. É uma dica boa. Agora, passar Compartilhar dietas, a não. mesma dieta, a mesma quantidade de alimentos, não. Ótimo. Vamos parar de fazer isso, gente. É a mesma coisa quem fica dando remédio que toma para outra pessoa tomar. Isso dá um BO, Mesma quantidade ainda. verdade. Entrando na área esportiva, treinar sem dieta dá resultado? Dá resultado? Pode até dar um pouco, mas não vai ser a mesma coisa jamais que a pessoa fazendo dieta e treinando. Já viu aquelas pessoas que ficam 1000 anos na academia e não mudam o corpo? Não está cuidando da alimentação. E a pessoa começa a mudar a alimentação, pum, o resultado já vem. Precisa sim, a gente fala que os dois têm que caminhar junto. É a mesma coisa também a pessoa fazer dieta sem treinar. Vai ficar estacionada, não vai ter aquele resultado tão bom como seria se ela estivesse treinando. Tem que fazer os dois. Tem até uma briguinha, né, besta, às vezes de nutri personal, que a gente fala que 70% é dieta e 30% é treino. É porque a dieta realmente ela é muito importante. Se a pessoa não faz, ela não vai ter o resultado esperado. Não adianta às vezes ela contratar o melhor personal e depois falar que o personal é ruim. Não é que ele é ruim, é que a pessoa não está fazendo dieta. Então não vai ter aquele resultado esperado. Aproveitando essa deixa de dieta e treino e tal. A gente vai na academia, a gente começa a treinar, tá? A primeira coisa que fala, vamos tirar o açúcar, né? Todo mundo fala da dieta, tirar o açúcar. Se eu não puder, se eu não conseguir, eu já tentei tirar. Vocês me seguem, vocês sabem tirar o bendito do açúcar do café. Eu posso substituir o açúcar? Algum outro açúcar? Ou não? Eu tenho que tirar de vez o açúcar. Olha, você pode substituir, mas se você gosta muito, não precisa tirar tudo de vez. A gente diminui, a gente calcula. Tem um paciente meu que come docinho pós o almoço lá, come um pedacinho lá de chocolate, porque ele gosta muito. Tudo que estiver calculado dentro da dieta na quantidade certa não vai te fazer mal. Então, tipo assim, algumas pessoas leigas, né, vêm dar o palpite da opinião na vida do outro. E às vezes não sabe se aquela pessoa sofreu uma compulsão, se ela, tipo, precisa. Sabe? Tipo assim, então nunca faça isso. Tira alguma coisa porque às vezes o fulano foi lá e deu essa dica. Quem que é esse fulano? Ele é nutricionista? Ele entende alguma coisa? Sabe? Porque é aí que acontece alguns pacientes ficarem com medo de comer alguma coisa. Aí se a gente passa um docinho, já fala, ó, essa nutricionista não é boa, porque ela me passou um docinho. Porque tá ouvindo há muito tempo atrás que não pode. E não é que não pode, é porque outras pessoas colocaram isso na cabeça da pessoa. Entendi. Se eu quiser, igual você está falando do docinho, tem algum horário específico que eu vou comer o docinho e eu vou queimar mais, por exemplo? Eu gosto muito de colocar pós-almoço, porque ele não vai sozinho, isolado, ele vai junto com outra refeição, junto com carbo, proteína, lipídio. Então, quando for fazer a digestão, ele não vai sozinho para subir a glicemia, ele vai junto com outros macros. Então, pós-almoço é um ótimo horário. Aí, pessoal, quer um docinho para após o almoço já é menos culpa. Precisamos tomar suplementos? Nem todo mundo é obrigado, na verdade, a gente não precisa, a gente pode bater todos os macros e micros dentro da dieta. O que acontece é que algumas pessoas, por exemplo, eu estou no serviço, estou lá no consultório à tarde. Não tenho tempo para fazer, às vezes, um pão com ovo, ou levar alguma coisa, fica frio. Não cabe na minha rotina. Então, vai ser mais fácil para mim levar um whey, levar uma fruta, uma banana, uma coisa que, tipo assim, dá para levar dentro da bolsa. Então, nesse caso, eu posso substituir. Ou, às vezes, não bateu a proteína da pessoa na dieta, a gente vai lá e acrescenta alguma coisa. Entendeu? Mas depende também qual suplemento. A gente está falando agora do whey especificamente. Agora, tipo, creatina, sim.
Creatina, eu aconselho todo mundo tomar, é maravilhoso. Doutora, suplemento é remédio? Não. Não é remédio, é suplemento, gente! Alguém falou que suplemento é remédio? Sim, a gente, principalmente esse povo mais antigo, a gente tá tomando, ele fala, eu tô tomando um monte de remédio que a Nutri me passou. E na Ai, meu verdade Deus. são suplementos, então não é remédio. Não, não é remédio igual o whey. Whey é proteína. O que é proteína? Macronutriente, é aminoácido. Então, tipo assim, não é remédio. É algo que você já encontra na sua alimentação, só tá isolado ali, em um pó. E mesmo quando é em forma de comprimido, não são comprimidos, não são Não, remédios. não, não é remédio. É só às vezes uma vitamina ali em comprimidinho, em cápsula, né? Mas Isso, não é viu, remédio. gente? Não é remédio, pode tomar sem medo. E a pergunta que eu acho que a maioria das pessoas querem fazer, o que fazer quando está desanimado? Oh, meu Deus. É o que eu falo para todos. Você nunca vai estar animado 100% todos os dias. É igual quando a gente vai trabalhar. A gente não vai trabalhar todo dia super feliz. Tem dia que você vai estar mal, tem dia que você está animado. Mas você vai por quê? Você precisa do dinheiro. Ninguém trabalha só por amor. Não. Mas o treino, a dieta é a mesma coisa. Você precisa fazer porque tem que fazer. Porque se você não fizer, ou você vai engordar, ou você vai emagrecer, ou você vai ficar doente, você precisa, não pode ficar sedentário, você tem que se manter ativo. É igual escovar os dentes. A gente escova o dente para não ter cárie, para ficar com o dente limpo. Dieta e treino é a mesma coisa. Você tem que fazer porque você precisa fazer. Vai ter dias que você vai estar, nossa, hoje eu tô indo super animada. Vai ter dia que você tá desanimado, mas mesmo assim você precisa ir. Porque a gente não para de dormir ou para de escovar o dente quando não tá animado, né? A mesma coisa é o treino dieta. Eu falo para meus pacientes que a gente chega a um carro, a gente precisa de manutenção. Você não fica andando com o carro toda hora, sem trocar óleo, sem colocar combustível, sem dar uma olhadinha nele. Ah, o ser humano é a mesma coisa. E eu estava lendo até um artigo falando que não importa, não importa, tem que treinar e tem que fazer dieta, porque aí começa todas as doenças, né? É no corpo e o corpo é tudo, né? A nossa, é igual você está falando, é o carro mesmo, né? Nosso motor, sei lá. É, igual o ser humano, ele começa a perder massa magra quanto mais velho ele fica. Então você tem que treinar, sim, eu falo até para passou dos 40, você tem que fazer musculação, você é obrigado, para fortalecer esse corpo. Então, assim, e para você ganhar massa magra, tem que fazer a dieta para conseguir tudo estar ali adequado. A pessoa tem que fazer, que algumas pessoas não querem gastar com academia, que às vezes nem é tão caro, com um nutricionista, mas no final de semana tá lá gastando horrores, vendo sushi, que é só naquele momento. O Nutri é pro mês inteiro. É verdade, gente. O preço do sushi, olha, é bom, mas Daqui é a pouco os caro. donos de restaurante sushi tá xingando a gente aí. Ah, O povo do sushi, ó. ah. Vamos fazer um desconto. É, dieta fim de semana. Olha, eu passo a semana inteira certinha, fazendo tudo certinho. No fim de semana eu posso chutar o balde? Não. A gente fala que se tem uma refeição livre. É que tem gente que faz o dia do lixo. Dia do lixo não pode, gente. Para com isso, pelo amor de Deus. Uma refeição livre não vai te atrapalhar. Tipo assim, você fez dieta a semana inteira, chegou sábado à noite, você quer pedir um lanche. Você quer ir na pizzaria, quer sair para comer alguma coisa, beber um vinho, não sei. Não vai, tipo, prejudicar a sua semana inteira. O que vai prejudicar é que algumas pessoas saem o final de semana inteiro. Sábado de manhã até a noite, domingo de manhã até a noite. Aí sim, vai acabar prejudicando. Agora, se a pessoa isola ali uma refeição, no outro dia volta para a dieta, não vai prejudicar. E a pessoa, por exemplo, trabalha fora, a gente sabe que a rotina do trabalho é muito corrida, né? Muito corrida. Uhum. O que que essa pessoa pode fazer para ter uma rotina de alimentação saudável? Colocar as coisas mais práticas possíveis. Por exemplo, você não vai ficar passando um monte de coisa absurda. A pessoa vai comer uma crepioca à tarde? Não, vai dar um trabalho para ela fazer. E vou passar, então, se a pessoa tem super corrida, eu vou passar um whey ou iogurte de uma fruta. Por um exemplo, assim, não é para todo mundo fazer exatamente igual. Então você passa uma coisa mais prática, que ela só pega na geladeira ali, pega ali o pozinho dela, ou já tem no carro, e ela vai fazer a refeição dela. Tipo assim, lá no almoço. Fazer alguma coisa prática mesmo. É, arroz, carne, uma salada que ela pode cozinhar, ou aqueles legumes que você já compra pronto no mercado, você pode cozinhar aquilo a vapor e depois colocar nas suas marmitinhas. O mais prático possível. No final, essa pessoa vai se beneficiar ainda, porque vai ficar tudo muito prático, ela não vai ficar precisando chegar à noite, fazer comida, ficar comprando marmita. Vai ficar mais rápido para ela ainda. E aí essa pessoa consegue fazer dieta. E mais barato, né? Ah, muito mais.
A gente acha que dieta é cara, gente, só que quando a gente vai colocar na ponta do lápis, quando a gente faz dieta, eu já fiz isso. Quando eu faço dieta e quando eu não faço, olha, Gasta muito mais, né? muito mais, É muito por isso que mais. o discurso, tipo assim, tô sem dinheiro, não vai dar. Não cola. Porque se a pessoa vai estar tá no serviço, todo dia ela vai almoçar marmitex, você vai gastar uns quanto? 25, 30 por aí? Uhum. Todo dia, coloca na ponta da caneta. Se a pessoa for fazer marmitinha, ela não gasta nem a metade. Porque é tudo calculado, tudo pesadinho. Às vezes ela monta no dia só e já deixa preparado, ou de 3 dias. Ela acaba economizando. E Tempo e ainda, dinheiro. sim. E ela sente melhor ainda com a saúde dela. Tem uma seguidora, Jerusa. Oi, Jerusa, você tá aí? Vou perguntar a sua pergunta agora. Ó. Ela perguntou assim, doutora: quero saber sobre os suplementos ou alimentos para mulheres esportistas na menopausa. Quais os mais importantes? Não tem um alimento específico para a mulher na menopausa. No caso, ela deveria fazer um tratamento com o médico mesmo, ver se ela precisa de reposição ou não, se ela já entrou na menopausa. E a dieta normal, dieta para ganho de massa, se ela é esportista, né? É. Ela treina alguma coisa. A dieta normal para ganho de massa magra, só que aí outras partes, assim, se ela tá com alguma deficiência, algum hormônio tá desregulado, ver isso com o médico e fazer a reposição certinha. Eu estou passando por esse processo, né? Depois na a pré-menopausa e agora a menopausa. Então muda totalmente. A gente tem que fazer um acompanhamento médico mesmo. Tem. Até esse é um assunto que eu vou trazer em outro momento aqui com um profissional da área também, porque tem muita mulher desanimada, triste, depressiva, achando que está com depressão. Na verdade, não é depressão, viu, gente? São os hormônios que precisam ali se equilibrar, tá? Mas isso a gente vai trazer numa próxima situação também, a gente vai falar É, que sobre algumas isso. pessoas não procuram o médico, né? Deixa, tipo assim, ficar por ficar. Ah, não é a Isso, idade, não é a idade. É só procurar um médico bom e fazer o tratamento certinho. para voltar a viver de novo. É. Doutora, e o que fazer quando estamos enjoados desse mesmo cardápio de sempre? Frango, batata doce, ovos. Ah, você percebeu? É que algumas pessoas rotulam os alimentos, né? Alimento de dieta é só batata doce, frango e ovo. Não, a gente pode colocar outros alimentos ali, mudar esse cardápio. Pode sim comer o arroz, o feijão, um bife, um pão francês, só que na quantidade certa. Então, essa pessoa ela tem que primeiro melhorar essa cabeça, fazer acompanhamento, mudar toda essa visão e a gente mudar esse cardápio, colocar alimentos que ela gosta. E não vai ficar aquela coisa massacrante para ela. Vai ficar tipo algo normal do dia a dia dela. E uma pessoa que é acostumada a comer de tudo, come, come, come de tudo, come bastante, e aí procura a Nutri e a Nutri faz, ela começa a seguir certinho. Aí ela começa a sentir fraca. Ela, tipo, começou a passar mal. O que que ela faz? Ela para, ela liga pra Nutri, o que que acontece aí? Às vezes, eu já recebi essa pergunta no consultório. Às vezes não é que a pessoa tá fraca, tá passando mal. É que ela tá fazendo déficit calórico. E o corpo, tipo assim, ele não vai gostar do déficit calórico, porque você tá comendo menos, né? Tá forçando ele a pegar aquela gordura pra queimar ali. Então, assim, acostumar. Os primeiros dias sentir, tipo assim, diferente, é normal se é o déficit calórico, especificamente. Mas às vezes também não é nem porque ela tá passando mal, às vezes é o psicológico dela, que ela, tipo, só começou a fazer dieta, já começou a ficar ansiosa. Ai, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E calma, liga pro Nutri, né? Conta o recordatório dela para ele também verificar se ela fez certinho ou se ela tirou alguma coisa, porque isso acontece bastante. Eu vou lá e passo 100 gramas de arroz para a pessoa, aí a pessoa automaticamente na cabeça dela ela acha que é muito, e está calculado na dieta dela, ela vai lá e tira. Ela come 50. Aí, tipo, é claro que ela vai ficar ruim, porque ela mexeu no cardápio. Conta o recordatório dela, e aí ele vai saber falar, ó, é déficit calórico, ou você tirou por isso que você não tá bem, ou você não comeu no horário, ou algumas pessoas não podem ir pro treino sem comer porque passa mal, para outras pessoas já é tudo bem. Então tudo depende. E contar o que tá acontecendo que ele vai passar para ela qual que é a melhor alternativa naquele momento. Ótimo. Doutora Lauana atende aonde? Na rua 25 de dezembro, 768, é lá que fica o meu consultório, Jardim dos Estados. Jardim dos Estados. Olha aí, pessoal, quem quiser ser atendido, doutora Lauana, essa excelente nutricionista que dá resultado, que pega no pé, manda mensagem, cadê você? Fica comentando nos stories, eu tô bem, não você saindo da dieta.
E depois reclamando que não tá tendo resultado. Viu? Ela cuida, ela te segue, você chega lá, já marca o Instagram, ela Ah, já vira sua amiga e depois, ó, pau, tô te vendo. sim, desse jeito. Porque depois o paciente não vai ter desculpa para falar que não teve resultado por causa da dieta. Por isso que toda consulta e todo retorno eu pergunto recordatório. O que você anda comendo? Me conta, como que tá fazendo essa dieta? Hoje eu peguei um paciente colocando uma manteiguinha a mais no pão dele. Falei, aí você acha que não é nada, né? Que não conta essa caloria. Tudo acaba somando, né, Tudo doutora? acaba somando. Meu Deus. Me conta só pra gente encerrar, uma história assim, de um paciente seu que você começou e teve um progresso e a pessoa tá. Ah, uma coisa. Antes disso, deixa eu perguntar uma coisa. Paciente de Nutri tem alta? Tem, Isso eu queria perguntar. tem alta. Só que o paciente precisa ter paciência para terminar o tratamento dele. Por exemplo, paciente obeso. Às vezes a pessoa precisa perder 40 quilos. Não vai ser do dia para a noite. A pessoa às vezes demorou 10 anos para engordar aquilo, ou muito tempo. Ela não vai emagrecer aquilo em 3 meses. O paciente não pode ficar triste porque ele não perdeu 5 quilos em um mês. Tudo depende. Esse paciente treinou, esse paciente está dormindo bem, esse paciente está tomando água, está fazendo um cocô. Como que está a vida dele? Então, tipo, tudo depende. Cada vez que a gente se encontra, é para ir regulando, colocando as coisas no lugar. Aos poucos ele vai melhorando. Então tem que ter paciência para terminar. Porque a intenção do Nutri não é ficar com ele pro resto da vida, é ensinar ele a caminhar sozinho depois. Então ele recebe alta, mas tem que fazer o tratamento certinho, acompanhamento nutricional exato e não sair por conta. Viu, gente? Não pode abandonar o processo no meio. Então, para encerrar, você lembra de algum paciente que você começou e ela tinha um objetivo e fez certinho e alcançou aquele objetivo? Deve ter vários. Sim, sim. Eu tenho um paciente que ele chegou lá careca, quase. Porque ele mesmo fez a dieta dele louca na cabeça dele, cortou tudo, cortou micronutriente, cortou macro, enfim. Ele ficou com várias deficiências nutricionais. E aí comigo ele perdeu 37 quilos. Ele emagreceu, hoje ele manteve o peso dele, porque ele aprendeu como é aquela quantidade, parou de sair, porque antes ele saía todo dia, ele saía da dieta, tipo assim, um lanche, uma pizza, o que era mais fácil para ele, né? Ele é empresário, então, tipo assim, não tinha problema ficar comprando toda hora alguma coisa. Emagreceu e hoje, tipo assim, ele é outra pessoa. Começou a academia, ele gosta hoje dessa vida mais fitness. E ele aprendeu a comer. E hoje, se você vai oferecer um lanche, ele fala, não, não é o dia. Ele aprendeu a sair da dieta só no final de semana, naquela refeição específica. E ele conseguiu manter o peso. E no caso, ele recebeu alta. Ah, ele recebeu alta. Hoje não é mais meu paciente, Rafael. Olha que legal. Ai, Adorei. é isso. Adorei a entrevista. É isso. Foi uma conversa rápida, mas eu acho que muito esclarecedora, né? Pontos assim que a gente tem muita vontade de perguntar, né? Às vezes a pessoa fica com medo de até ir numa consulta, achar que a pessoa, a doutora vai transformar ali a vida da paciente, e você viu que na verdade não é nada disso. Não, não é um bicho de cabeça. Só pra arrumar a vida dela, deixar mais fácil ainda pra ela. Só vai adaptar as coisas. É. Então, doutora, muito obrigada. É um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, Fran. Sempre é um prazer te encontrar. Momentos da Flan, conversou com a doutora Lauana. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau. Top. Gostou, Fran?